Olá, meus amigos do canal del Beneco Brasil, como estão todos? Espero que você esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Uma coisa que me impactou muito essa semana, além do já conhecido e entendido por todos nós circo mediático do Supremo Tribunal Federal com referente a covardia que foi cometida com o presidente Bolsonaro e com tantos outros tantos outros membros que fizeram parte do governo Bolsonaro, foi o assassinato do Charles Kirk. Desculpa que eu não tenho intimidade com o inglês. Me impactou muito por ser um cara jovem, pai de família, né? E principalmente pela comemoração da esquerda global nessa covardia. Porque foi uma covardia. É uma covardia. A facada que o Bolsonaro levou, tremenda covardia. Que o cara chamou outro pro cacete, né? Pra porrada. Beleza, né? Chamou pra porrada. É uma coisa. Agora o cara pegar o cara desprevenido, né? É triste e lamentável. O Brasil Paralelo fez um documentário trazendo à tona esse ódio dessa mentalidade de esquerda. Para vocês entenderem de uma vez por todas. Eu sei que quem me assiste sabe disso. Mas de repente, se você caiu de paraquedas e não sabia, é para você entender que você foi doutrinado para virar um ser que vibra na frequência do ódio e do mal. E por isso que sua vida não anda para frente. Então, quero mostrar para vocês esse trecho, a partir do episódio onde ele veio falando ali sobre o Brasil. Eu tirei a parte dos Estados Unidos porque, como já disse para você, está acontecendo no mundo todo, esse ódio, essa comemoração com a morte dele, mas o que mais nos interessa é quem são aqueles que estão comemorando nos Estados Unidos. Vamos assistir. O cenário não foi diferente. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Nicolas Ferreira, um dos principais expoentes da juventude no campo da direita, foi ameaçado de morte. Após ter seu nome divulgado, um rapaz disse ter escrito isso em um momento de euforia e pediu desculpas. Ele acabou preso pela polícia. É uma mentira que nós vivemos uma polarização. Eu já cansei de ouvir pessoas na mídia dizendo, deputados, nós vivemos a polarização, temos que pacificar a polarização. Polarização é quando 2 elementos, 2 ideias da mesma natureza disputam um espaço. Nós não estamos falando de ideias da mesma natureza, nós estamos falando de bárbaros, assassinos, uma calhorda, que se pudesse mataria a mim, mataria outros líderes influenciadores de direita, e quando pode mata, como é o caso do Charlie Kirk. É dessa gente que nós estamos falando. Não existe polarização entre a civilidade e a barbárie. A barbárie quer engolir a civilidade, não discutir ideias conosco. Eles não querem discutir se os conservadores são a favor ou contra cotas. Se os conservadores são a favor ou contra o casamento gay, eles não querem discutir isso. Eles querem nos silenciar, isso é evidente, nos prender, nos calar, nos matar. Nós temos 2 visões de mundo antagônicas. Não mataram Charlie Kirk porque ele é extremista, porque se ele fosse extremista, tinham trazido ele para o lado dele. Mataram porque era um jovem civilizado, educado e eficiente, que conseguia convencer as pessoas com suas ideias. Em 1967, um dos maiores filósofos do Brasil, Mário Ferreira dos Santos,
publicou um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. E nesse livro ele elenca qual é o plano da esquerda para destruir a civilidade. O desprezo pela tradição, a valorização de tudo que reduz o ser humano a uma condição animal, a disseminação do mau gosto, da feiura mesmo, obra de arte feia, música feia, vídeo feio, a exploração da sensualidade, a diluição do indivíduo em um coletivo identitário, a busca da afirmação pelo tribalismo, grupinhos, grupelhos de esquerda violentos, a exaltação do criminoso, todo mundo sabe que a esquerda defende, e o empobrecimento da linguagem. Tudo isso está em curso no Brasil e no Ocidente. E embora a morte do Charlie Kirk seja sim uma tragédia pessoalíssima para a sua família, é também uma tragédia para todo o Ocidente. Em seu livro best-seller, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl descreve o estado de insensibilidade que dominava os prisioneiros dos campos de concentração. A cada espancamento presenciado, a cada morte diante de seus olhos, a alma se anestesiava e a apatia passava a ser um mecanismo de sobrevivência. Hoje, em plena sociedade livre, presenciamos algo semelhante, não pela opressão externa, mas pela escolha consciente de muitos. A indiferença diante do sofrimento alheio, ou pior, a celebração dele, revela que a humanidade não precisa mais de correntes para se degradar. Rapaz, a menina que foi esfaqueada no trem por aquele vagabundo que deveria receber pena de morte, tinha ali umas 5 pessoas olhando, viram assim, saíram saindo. E a menina esfaqueada. Ninguém fez nada. Isso está escrito na Bíblia, né? Eu confesso a vocês que eu não sei onde está escrito na Bíblia, mas diz na Bíblia que o coração do homem se esfriará, se não me falha a memória. No final, acho que fala que é no final dos tempos, né? Obviamente, tive que buscar na Bíblia, ou aqui no Google, né, para achar a frase, né? Para não distorcer a palavra de Deus. Disse a frase, no final dos tempos, o amor dos homens se esfriará. Provendo o versículo bíblico de Mateus 24:12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De muitos, não de todos. Jesus profetiza que, com o aumento da maldade e da desobediência a Deus, as pessoas perderão o seu amor e a sua compaixão. Características básicas e fundamentais de uma mentalidade progressista, de uma mentalidade de esquerda, comunista, socialista, marxista, leninista, feminista e essa desgraça toda, né? Vamos continuar com o vídeo do Brasil Paralelo. Basta o envenenamento das ideias. Mas o que leva alguém a comemorar com dancinhas e gritos de alegria a morte de outra pessoa? Em dezembro de 2007, eu tive um AVC tronco cerebral e fiquei com metade do corpo totalmente paralisado e cheguei a receber extrema-unção no CTI. Porque em 2007 foi o clímax de todo esse contexto de assédio moral, inclusive com alunos comemorando em barzinhos, quando eu tive o AVC, foram sair para comemorar. E recebi até fotos deles tomando chopp e comemorando. Caraca, é um professor, né? A partir da segunda metade do século XX, e principalmente depois dos anos 80, a nova esquerda americana, inspirada por pensadores como Marcuse e a Escola de Frankfurt, desenvolveu uma nova estratégia política. Não bastava patrão contra empregado. Queria uma sociedade dividida entre mais frentes. Estimular o ódio de classe, e acordar todo dia, querendo esfolar o patrão. Nasce então um movimento negro. Aí me diga você, como é que um vagabundo desse aqui não tá preso? E acordar todo dia, querendo esfolar o patrão.
Nasce então um movimento negro pela teoria radical da raça, que aponta o branco como inimigo opressor. Nasce uma nova onda do feminismo que aponta o homem como inimigo opressor. Olha isso. Nasce uma teoria de gênero, produzida na academia militante, que aponta o heterossexual como inimigo opressor. E desse conjunto vem o identitarismo, uma esquerda empenhada em dizer a cada membro desses grupos que eles devem sua vida e sua identidade ao movimento a que pertencem. Então, assim, o professor vai dar um livro em sala de aula que possa talvez ser interpretado como ofensivo, ele precisa fazer um trigger warning na sala, né? Que seria o quê? Um aviso de gatilho. Porque os alunos supostamente são muito frágeis e não conseguem ler um livro, às vezes de 500 anos atrás, que possa conter alguma coisa ofensiva. Então, olha assim o nível de proteção com plástico bolha que as universidades fazem em relação aos alunos. E aí, de repente, de uma hora para outra, você tem uma das maiores ondas de antissemitismo da história das universidades americanas. Verdade. E aí, de repente, eles lembraram que existe a primeira emenda americana, lembraram que existe liberdade de expressão e que, veja bem, depende do contexto. A pessoa não se percebe mais como um ser humano, mas como um membro dessas minorias. A ideologia do partido começa a se sobrepor às relações familiares, à fé, às amizades, ao confronto de ideias, ao convívio com quem pensa de outro modo. O resultado? Pensar que qualquer discordância é uma afronta à própria existência do indivíduo. Torna-se fácil chamar alguém de nazista, fascista, homofóbico, misógino e querer o fim de sua vida. Tem que tirar a base desse povo. A base desses vagabundos é um pai e uma mãe que dão uma caminha para dormir, que fazem a merendinha. E normalmente o pai e a mãe, na maioria das vezes, claro, mãe, né? São conservadores, são pessoas conservadoras que não concordam e não compactuam com o comportamento dos filhos. Mas não se sentem fortes o suficiente para poder reprimir. Então é necessário que haja uma conscientização das famílias para que não apoie mais essa questão. Nós sabemos que você é nosso inimigo. Falei esse vagabundo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Esse cara já foi preso, já foi investigado por discurso de ódio. Ah? Luta. Em julho de 2024, Donald Trump sofreu um atentado durante um comício na Pensilvânia. A tentativa foi atribuída a um atirador radicalizado, aumentando o clima de tensão eleitoral. Trump escapou por pouco e sofreu ferimentos leves. Em 2018, Jair Bolsonaro levou uma facada em plena campanha presidencial. O autor, Adélio Bispo, foi considerado inimputável e até hoje não se conhece quem financiou seus advogados. Em alguns casos, os ataques foram letais. No Japão, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi morto a tiros. Abe era conhecido por sua política externa firme e sua posição conservadora. No Equador, o candidato presidencial Fernando Villavicencio foi assassinado em plena campanha eleitoral. Na Colômbia, o pré-candidato de direita à presidência, Miguel Uribe, morreu após ser baleado na cabeça enquanto participava de um ato político. Esses episódios são alvos que pertencem ao campo da direita, ou que se colocam como opositores do chamado establishment político.
Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para Deixa nós um like, que você rapaziada. assistiu Se inscreva até no aqui canal lá do e que Brasil podemos Paralelo. seguir produzindo mais conteúdos Eu não entendi que o Brasil Paralelo meio que se deu uma desbandada, né? Meio assim, mas parece que tá voltando aos eixos. neste formato. Ponto de virada. Apesar da tragédia de sua morte precoce, sua trajetória também deixou sementes de esperança. Grandes vigílias em sua homenagem surgiram por todo o país. Quero que você observe como os Utahns reagiram nas 2 últimas noites. Não houve tumultos. Não houve saques. Não houve carros incendiados. Não teve violência. Houve vigílias, orações e pessoas que se reuniram para compartilhar a humanidade. Olha como é diferente a situação. Você lembra daquele negão lá, aquele que foi pisoteado lá pelo policial, que colocaram um joelho no pescoço dele e tal, e ele acabou morrendo asfixiado e aí por diante, que criou uma onda de violência em todo o país, em todos os Estados Unidos, e um quebra-quebra e não sei o quê, pedindo por justiça, não sei o quê. Aí muitos vão alegar, não, mas ali foi um crime racial. E qual é a diferença de um crime racial para um crime político? Nenhum, é um crime. De qualquer jeito, é um crime. É um crime, de qualquer jeito. É uma vida que se foi. Com a diferença de que a capivara do negão lá, esqueci o nome dele agora, ele já era acusado, já era foragido, já era acusado de não sei o quê, de estupro, uma série de coisas. Uma série de coisas. O cara era um mau elemento. Não estou dizendo que pelo fato do cara ser um mau elemento, né, ele merecia ter morrido da forma que ele morreu. Não, nada disso, que a gente não apoia esse tipo de coisa. A gente entende que quem cometeu algum tipo de crime tem que ser punido com o rigor da lei, entende? Mas veja a diferença de uma situação, de um episódio para o outro, entende? De um lado teve baderna, teve quebradeira de carro, queimadeira de pneu na rua, destruição de patrimônio público e tudo. E do outro lado teve vigília, oração. Humanidade. E essa, senhoras e senhores, acredito que seja a resposta para isso. O movimento de Charlie Kirk se chamava Turning Point USA, ponto de virada. Ele sabia que os tempos estavam mudando. Entendi. Em uma triste ironia, morreu dentro de uma universidade, local que deveria ser o solo sagrado para a livre troca de ideias. Pois é. O tiro silenciou um expoente da direita, mas promoveu uma união inesperada. A América acordou para as consequências da desumanização ideológica. For 10 years, more than that, I went to college campuses, did the same thing that Charlie did. And I always said to my wife and the people around me, they would say, well, you know, is it safe? And I'd say, of course it's safe. This is America. And sure, security would tell you to put on a bulletproof vest, but do you need a bulletproof vest to speak freely in America? Do you need hundreds of... I always thought it was overkill. I do not think it's overkill anymore. I think that we've entered into a new world, a world where huge percentages of the American public, by the polling, are okay with violence against one another based on speech, where excuses are made, permission structures are created for murder because you disagree with the political position of another human being. O efeito colateral direto e multiplicador após o assassinato do Charlie já começou. Quando entrevistamos Peter Boghossian no documentário Unitopia, exclusivo no streaming da BP, o professor revelou a doutrinação do ambiente acadêmico. Perseguido por denunciar as fraudes universitárias, ele se retirou do debate público desde então. Em recente postagem, disse que recebeu convites para voltar a falar em inúmeras universidades e afirmou que vai aceitar cada um deles. Assim como Peter, mais pessoas vão se posicionar. Despertados pela ameaça de uma militância radical profundamente anti-americana, vozes vão se levantar dos 4 cantos do país. Com certeza, e do mundo mundo ocidental também, porque compartilha valores com os Estados Unidos.
O programa que leva seu nome seguiu em exibição no dia seguinte, desta vez com sua cadeira vazia. Calada a voz de Kirk, outras começam a ecoar. As a true culture warrior, it must be said that the evil gloating of his enemies are accolades in their own right. May we all be so successful and productive that our enemies celebrate when we die. May we all be so devastating to the leftist project that they long for our demise. May we all fight so hard and so effectively that they have no choice but to try to kill us. May our lives be a problem for these people, and our deaths a relief. Let them dance on my grave as they dance on Charlie's. Then I will know that I did my duty. Our opponents should be happy when we leave the ring. If they aren't, then we didn't punch hard enough. Charlie punched harder than anyone. He did it with a smile. He did it through speech and debate. He did it non-violently. But he was a devastating fighter all the same. And his opponents are overjoyed because they think they've gotten rid of him. But they're wrong. They have gravely misjudged the situation. The only thing more powerful than a living fighter is a martyred one. In life, Charlie motivated and rallied us to put on the armor of God and fight for what we believe in. In death, he motivates and rallies us all the more. I want to be very clear that we will not back down after this. We will not shrink away or go into hiding. We will not fall silent. We will not walk in fear. We will stand taller and prouder than we ever have and be louder and bolder than we've ever been and fight harder than we've ever fought. You know, they think they can kill the movement by killing us, but in the entire history of the world, that strategy has never worked. And it won't work now. I promise you that. You can kill a man. You can shoot him in the neck on stage. You can spill his blood for the whole world to see, but you cannot kill a cause. Especially when that cause is nothing else but love of God, love of country, love of family. That cause is truth. You can't kill the truth. No matter how many of us you shoot, you cannot kill it. Se você quer saber mais sobre quem foi Charlie Kirk, procure por este vídeo postado aqui no canal da Brasil Paralelo. E se você quer entender mais sobre como as universidades chegaram ao atual nível de degradação e alienação ideológica, esse é o tema do documentário original Unitopia, produzido com exclusividade pela Brasil Paralelo. Em 2 capítulos mostramos como as universidades se desligaram de sua finalidade essencial, a busca pela verdade, o conhecimento e o desenvolvimento humano, e mergulharam no relativismo moral. Você vai descobrir como práticas que corroem a grande herança da civilização ocidental, como o direito romano, a fé judaico-cristã e a filosofia grega, nascem em teorias dentro das salas de aula para toda a sociedade. Em Unitopia, denunciamos como as universidades hoje se fecharam para o mundo, tornando-se ilhas apartadas das reais necessidades humanas e incubadoras de utopias perigosas. Vai vendo. As lentes da Brasil Paralelo entraram nas universidades brasileiras e nas maiores universidades do mundo. Entrevistamos professores e especialistas em educação para entender como recuperar o papel original das universidades e como reconhecer os sinais de que elas estão se tornando instrumentos da manipulação. Estão se tornando Tornando-se membro da Brasil Paralelo agora, você assiste ao documentário Unitopia e há mais de 100 produções originais em nosso streaming. Toque no link na descrição. Beleza, meus amigos. Se inscreva no canal do Brasil Paralelo. Parece que o Brasil Paralelo voltou a ser o eixo natural, né? Porque de uns tempos pra cá ficaram meio com medo, né? Tem um documentário do Brasil Paralelo que mandou matar Jair Bolsonaro, não foi lançado nem nada, e não entendi por que não lançaram, porque isso foi na época, foi proibido na época lá da eleição. Pois é isso aí, meus amigos, cuidado com teu filho, tá?
Que esse menino que atirou no Charlie, de que ele era um cara de boa. Foi quando ele foi aceito, ele ganhou uma bolsa, um valor parece que de $30 mil, para frequentar a universidade. E foi ali que ele se perdeu. Foi ali que ele se perdeu. As universidades no Brasil e no mundo se tornaram uma desgraça para as famílias. Porque tem professor e doutrinador ali que mexe com a cabeça do teu moleque. Entende? Então, por mais que tu tenha se lascado cuidando do teu menino, criando, educando e tal, e tu jogar numa universidade, eu quero fazer faculdade, entendeu? Hoje não vale mais a pena você colocar seu filho para fazer uma faculdade. Dependendo de qual faculdade seja também, que você tem que avaliar, né? Que eu acho que nem toda universidade, eu não sei, eu não conheço. Mas pelo menos não conheço, tipo, que haja uma diferença, entende? Porque tudo que vem da universidade, meu amigo, é só coisa horrorosa, só coisa horrível, cara. Tem até purão para fazer macumba lá embaixo. É uma universidade aí no Rio de Janeiro, São Paulo, na própria Curitiba. Beleza, meus amigos? Um abraço para todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante para o que de alguma forma queira contribuir com o canal do Beneco Brasil. Aqui deixarei disponível meu QR Code. Obrigado, Ayrton José, pela força que sempre me dá. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Ah, minha camisa. Isso aqui foi de uma manifestação lá em 2020. Até hoje eu guardo essa camisa. Essa camisa é muito bonita, pai. A turma que tá aqui é toda a turma de Belém. De Belém. A Nana que não falou mais comigo, mas tudo bem. Fazer o quê? Não podemos fazer nada. Abraços. Fiquem com Deus. Tchau.